Olá, pessoal. A gente está aqui hoje para falar sobre Apolo. Quero entender mais sobre esse universo, sobre as experiências e opiniões dele, o boss, o chefe, o criador e idealizador desse projeto. Ele que é publicitário, músico cheio de ideias. Palmas, Igor Gonçalves. Tudo bem, Igor? Como é que você está? Tudo bem, assim, tô bem tenso, tô bem nervoso, mas estou com muitas expectativas para hoje enfim. Não, e a ideia, eu até me esqueci, mas eu queria usar esse nome íntimo, Igor Gonçalves, como seu nome pessoal, não o nome artístico, ou Apolo, que é o nome do A galera projeto. tem mais em A mente, galera tem né? mais em mente, eu queria usar esse nome íntimo, porque é uma entrevista sobre conhecer mais você. Então, eu queria, para começar essa conversa, voltar lá em Apolo 18, quando tudo começou, uma edição que particularmente mexia com a arte e era a mistura de uma arte grega e do afromodernismo. Assim, tinha essa dualidade Sim. entre o tradicional e o contemporâneo. Não é, Igor? Então, a minha primeira pergunta para você, assim, pensando em Apolo, que é o deus da luz, o deus da arte, que representa essa criatividade, essa modernidade também, de certa forma, beleza, masculinidade e multifuncionalidade artística, que é o que você representa muito. Para você, assim, especialmente, o que é, Igor, assim, a Apolo e como que ela representa não só a forma artística, mas a forma de pessoa, assim, como ela traz esses valores para você? Olha, se eu pudesse dar forma a Apolo, ela seria uma carta de apresentação. E essa carta de apresentação, ela não apresentaria a mim do que eu posso fazer, as minhas habilidades, mas a essência, os atributos, a toda essa criatividade que muitas vezes não é tangível para a gente, mas que em algum lugar a gente consegue alcançar, a gente consegue tornar palpável, fazer essa criatividade real. Então a Apolo para mim é isso. Ela é uma extensão de quem eu sou, da criatividade, da celebração da arte, de conhecimento de muita gente, de que minha família é embebida na música, então a gente canta, quem não canta toca. Então eu cresci nesse ambiente de muita arte, até por conta da igreja, então a gente dançava, atuava. E a Apolo ela é a manifestação de todas essas coisas. Eu poderia dizer, inclusive, olhando de fora, que a Apolo carrega muita autenticidade. Você Sim, concordo. percebe isso? E essa palavra em especial já puxa a gente para a próxima edição da Apolo, que é a Apolo 19. A Apolo 19 ela foi marcada por muita autenticidade, inclusive na mudança da tonalidade do cabelo. Eu acho que essa mudança ela veio para definir assim, a originalidade, para mostrar que a mudança ela vai além do que a gente tá vendo, que claro, é uma mudança muito visual, assim, Claro. as pessoas com cabelo É castanho, estético é também, estético né? demais. Então essa mudança, ela é visual, mas ela é para marcar algo além do visual. Então, pensando especialmente nessa palavra, autenticidade, o que você define? Autenticidade tem seus muitos sinônimos e o que eu mais gosto é a originalidade. Acredito que nós somos seres individuais, então cada pessoa tem as suas características que definem quem nós somos em unicidade, sabe? Sermos únicos. Então, quando eu pensei ali na Apollo 19, a gente já tinha feito algumas fotos, como a gente sempre faz todo ano, só que eu sentia que faltava algo para poder transmitir toda essa originalidade, toda essa artisticidade única Aí que eu você pensou, acredito. Vou mudar o cabelo, que para mim era algo que eu nunca tinha feito até então. Eu já tinha feito dread, né? Sim. Tinha feito, meus pais fizeram a primeira vez uma mudança radical no cabelo. Já tive cabelo grande, já tive cabelo na zero. Mas o meu cabelo ali sempre foi muito escuro, muito preto, já era uma marca minha. Falei, não, vou transicionar. E aí tinha todo de um impacto cultural também. Até porque vai saber se vai ficar bom. Vai saber se vai É uma ficar nova bom. cor, completamente E diferente. a gente vê assim as pessoas que estão à margem da sociedade, né, que moram em zonas mais carentes do lugar onde a gente mora, no Rio de Janeiro. É muito comum para elas pintarem o cabelo de preto, de branco, como eu pintei naquela época, e acaba que isso é muito mal quisto. As pessoas veem isso com outros olhos, mas eu queria afastar desse lugar e mostrar que não é aquilo que a gente usa ou veste que define quem nós somos em essência. Porque o cabelo branco não vai dizer Não vai, se eu sim. sou
de boa ou má índole. Má índole. Na verdade, muito pelo contrário. Só vai reafirmar quem eu você. sou. Então, a estética externa, na verdade, ela mostra, evidencia aquilo que eu tenho por dentro também. Esse lado autêntico. Então, já pensando nessa mudança, como você acha que essas mudanças estéticas e para além delas mudam ou influenciam a vida de uma pessoa? Nossa, assim, uma pergunta eficaz, né? É uma Ela pergunta tem assim. muitas Porque existem muitos pontos, como você falou, o ambiente que a gente vive, o Rio de Janeiro, cheio de pessoas diferentes. Que é muito diferente. muito E eu, diferente. assim, como publicitário, eu acabo estudando muito sobre o comportamento das pessoas. E o Brasil, ele é muito plural. Cada região tem uma cultura muito diferente. Cada estado tem uma cultura diferente. E aí você olha dentro do estado do Rio de Janeiro, as culturas são diferentes entre si. Dentro do município de Nova Iguaçu, ainda mais diverso. Então, eu acredito que, aí eu vou falar assim de mim, né? Eu sou uma pessoa muito marcada por fases, muitas fases assim, ao longo da vida. Principalmente porque já fui mais nerd, depois eu fui mais gótico, e depois assim, sabe? Então, passei por muita estética que revelava quem eu estava me descobrindo por dentro, né? Então, eu acredito que, assim, o dever estético, o dever visual, é se alinhar com quem nós somos. Às vezes, esse alinhamento vai mudar de acordo com o tempo. Ele é muito volúvel, ele é muito mutável. Até que você estabeleça quem você é de fato, que você se entenda como pessoa, quem é a sua identidade, qual a sua identidade estética, visual, as cores que você gosta. Você tem 1 milhão de possibilidades para você experimentar. Algo que vai mostrar que você é um. Uma dinâmica que eu sempre gostei de fazer com os meus alunos, por exemplo, apesar de não deixar muito essa palavra, mas enfim, estava pronto aqui, é de que quando a gente olha para a nossa mão, a gente tem digitais e a minha digital não é igual à sua digital. E é isso que torna a gente único. Pode ter milhares de Igor Gonçalves de Paula nascido no dia 8 de julho de 2002, mas nenhum deles vai pensar, falar, vestir, se expressar como eu sou. Então, o alinhamento de estética e de personalidade é isso. É você usar todas essas infinitas possibilidades para mostrar, expressar quem você é. Nossa, ótimo, 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 ótimo. E você, inclusive agora nessa resposta, usou muito a palavra alinhamento. E aí, essa palavra eu vou usar como gancho para o próximo tópico, que é Apolo 20. Um ano em que a gente estava, um ano pandêmico, e que muita coisa estava acontecendo no país e no mundo. Um ano que mexeu com a estrutura psicológica e espiritual de muitas pessoas. Foi um ano que as pessoas estavam desalinhadas e encontraram tempo para se alinhar, ou então se desalinharam completamente. Eu quero saber para você, assim, esse ano foi um ano que marcou muito a presença da família, a importância da fé, a importância de você estar bem centrado e estar com o seu coração focado e sua mente centralizada, porque foi um ano que abalou o seu psicológico, eu imagino, porque muitas coisas aconteciam. Estava no ensino médio, estava naquela transição. Já tinha começado a faculdade, por exemplo. Então, a gente tinha, na verdade, o mundo inteiro estava vivendo momentos de muita delicadeza. Sim. A gente tinha perdido entes queridos, na minha família também, embora alguns não tenham sido para a Covid. A gente perdeu figuras muito emblemáticas, né? A figura mais próxima que a gente tinha ali, que foi muito simbólica, foi a matriarca da família, a irmã mais velha da minha avó, a minha tia bisavó. Então, foram pessoas, assim, perdas significativas, amigos próximos. Sem vontade que, naquele ano pandêmico, a gente queria viver muitas coisas que a gente estava sendo impossibilitado. Isso acaba abalando muito das nossas estruturas internas também. Desafia muito a gente. Desafia muito a gente. Então, imagina, 2021 eu estava entrando na faculdade e eu não podia viver o meu tão sonhado sonho do jeito como eu sempre formatei, que era dentro de uma sala de aula. Então, eu tinha que levantar cedo e olhar pelo notebook os milhões de posts que eu tinha para ver. 2022 era um momento mais final, assim, teoricamente, da pandemia. A gente estava se readaptando a uma nova vida, a um novo normal. Então, as coisas elas estavam se assentando de novo, se firmando novamente. E aí foi aquele momento que a gente, sabe, desacelera um pouco, e para pensar também no que aconteceu. Exatamente, a pensar, a processar.
tudo que aconteceu. E aí eu falei assim, caramba, tá na hora de colocar todas as coisas no lugar. Quem esteve comigo durante todo esse processo importante? Sim, e para você também, eu gostaria de saber como que você imagina, assim, como para você os desafios mudam a vida de uma pessoa? Eu imagino que mudaram o seu jeito de pensar, mudaram a sua rotina, os desafios, forçou as pessoas, a gente, a mudar muito. Para você, como os desafios mudam a vida de uma pessoa? Olha, a psicologia diz que nós somos construções sociais. Sim. E eu sempre acreditei muito nisso, de que todas as coisas que a gente vive, em determinado momento, estabelece quem a gente é, compõe quem a gente é. Então, eu hoje, com 22 anos, eu não poderia ser quem sou se eu não tivesse passado por muitos episódios na minha vida. Fossem eles bons ou ruins. Se eu não tivesse passado por esse momento de fragilidade da pandemia, de entender o valor certo que eu devia dar, sempre fui uma pessoa de muita importância ao meu lado familiar, né, de amá-los demais, meus amigos. Mas se a pandemia, a Covid-19 não tivesse me mostrado esse valor, que muitas vezes no dia a dia a gente esquece de dar, de valorizar, hoje eu não teria a minha família fazendo parte de muitos processos importantes da minha vida, da Apollo, por exemplo. Então, a mais recente, né, que é a Apollo 22, tudo que eu planejei, tudo que eu construí, ele esteve dentro do seio familiar, esteve dentro de mãos amigas, teve essa importância. Então, a minha família também é uma família muito artística. Então, os meus pais fizeram meu cabelo, minha avó fez minha roupa, meu irmão Todo mundo envolvido. me ajudou a roteirizar. Meu irmão me ajudou a roteirizar. Então, meus amigos, assim, poxa, eu liguei para amigos meus e falei, olha, preciso de você para fazer foto, preciso de você para fazer vídeo e coisas desse gênero. Então, se eu não tivesse valorizado, assim, aprendido, na verdade, a valorizar, não só eu, como muita gente, se a gente não tivesse aprendido a valorizar na pandemia as pessoas da forma correta, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje, as coisas não aconteceriam como acontecem hoje, não teriam determinada importância, sabe? Você falou, Igor, agora há pouco, sobre esse final de 2022, que era um ano onde a gente estava recalculando as jotas, um ano que a pandemia estava acabando, e 2023 ela finalmente acabou. E é o ano da Apollo 21, não é? Um ano que marca muito, assim, porque você fala sobre a desmistificação da vida perfeita, desse conto de fadas que as pessoas veem, que a vida é muito perfeita, a vida é muito maravilhosa. E aí você confronta as pessoas para mostrar que a vida ela é frenética, que a vida ela pode ser difícil, ela pode ser alegre, ela tem essa dualidade, assim, da luta e da vitória, da tristeza e da alegria. Então, assim, como é que foi para você marcar isso? Assim? Porque Shrek ele disse algo similar, porque a sua referência era essa, né? Shrek, Manu Gavassi, editoriais de moda. Então Shrek ele disse, a única pessoa que pode te impedir de ser você mesmo é você. Pode te impedir de fazer alguma coisa? É você. E aí, Igor, a primeira pergunta que eu tenho para você nesse momento é qual o conceito de perfeição para você e como você consegue desmistificar isso? Nossa, difícil. Para mim, o conceito de perfeição vou ser redundante talvez, mas é assim quem a gente é. Passei muito momento na minha vida sendo muito vitrinizado, muito exposto. E isso, de certa forma, me fez ser sempre a pessoa perfeita. Um boneco, quase. Mas eu descobri e entendi que a vida não é assim. A gente tem nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades. E que faz parte da humanidade viver essas fragilidades, dessas vulnerabilidades. Eu não posso ser apenas acertos. E ninguém também é uma pessoa só. Ninguém é só acerto, ninguém é só bom, ninguém é só ruim. É muito da filosofia do yin yang, né? O preto e o branco. Então, existe, de fato, muito desses contrastes. E a Apollo 21 ela nasce para poder desmistificar tudo isso, para poder quebrar todos esses paradigmas, me levar para um outro lugar, esse lugar de, olha, gente, para vocês eu era perfeito, um robô. Eu tô aqui para mostrar para vocês, não é. Em paralelo com o Shrek, ele diz que ogros não têm camadas, mas eu tava ali para mostrar de que ogros têm camadas também. Processo, existem muitos processos. E aí, falando sobre processos, Christian French,
Christian French. É. Era a sua referência também desse ano. E ele tem uma música que se chama Good Things Take Time, que é coisas boas levam tempo. Para você, assim, como que a cultura pop, por exemplo, ou as suas influências marcam ou mudam assim, as suas perspectivas, a percepção da realidade? A cultura, de modo geral, ela molda quem a gente é, né? Então, poxa, eu nasci ali, TV, jornal, sabe? Revista, a música teve muita influência em quem eu sou. Então eu acho que quando a gente tem acesso à cultura e à cultura de forma variada, à arte de forma variada, a gente passa a vislumbrar coisas diferentes. Em paralelo com o Christian French, né? Um artista que eu particularmente gosto bastante, ele tem uma música que ela fala um pouco sobre isso, dessa sensação de você estar cercado, mas ainda assim, apesar de cercado de muita gente, você sentir que você ou está sozinho ou está desamparado, mas você pode encontrar em si mesmo algo que te faça ser único, algo que te faça conectar com outras coisas, com outras pessoas. Então, a cultura, a arte, ela tem esse papel de fazer a gente enxergar novas possibilidades, novas realidades. E, poxa, cara, eu acho Sem explicação. sem explicações, assim. Eu sou fã da arte multiforme, variada, desde a arte geek até a arte pop contemporânea, renascentista e, particularmente, eu adoro fazer mix das coisas. Se você me permite avançar agora, a gente vai para Apollo 22, uma edição muito recente. Eu nem diria avançar, eu diria voltar um pouquinho, que ano passado, né? Foi uma edição muito pessoal, assim, muito que você levou muito no coração, porque foi uma edição marcada pela família, onde a família estava muito presente, onde os amigos estavam muito presentes, e que você teve referências que, a princípio, a pessoa que olha, ela vê como ele conseguiu encaixar o retrofuturismo com a família, e porque uma das suas referências era o Brandon Lake, Gratitude, se eu não me engano, era uma referência sua. E nos anos 2000 era uma referência sua também. Então foi um ano muito marcado pela gratidão. Como você conseguiu juntar, assim, unir essa questão do retrofuturismo dos anos 2000, da gratidão em uma coisa só? Esse processo de pesquisa, como foi? Posso explicar da seguinte maneira. As pesquisas, elas nascem muito antes de todo o processo de desenvolvimento, na verdade, né? Então eu sabia que eu tinha um desejo de uma mensagem. Eu queria falar sobre gratidão. E a música de Brandon Lake era a trilha perfeita para isso. Tem uma frase que era o mote, assim, da campanha, né, do projeto, que é quando ele fala de que nós temos leões nos nossos pulmões e que a gente deve usar isso para louvar ao Senhor, para exaltar, para ser grato. E esse conceito de leões, como você conseguiu encaixar no retrofuturismo? A ideia, né, ali dentro do projeto era se utilizar da nostalgia. Então tinha muito desse sentimento, né? Eu sempre sou melancólico, então para mim voltar ao passado é muito fácil. Através de fotos, vídeos, eu adoro as memórias. Então eu queria lembrar desses tempos onde tudo era fácil, tudo era bom, era mais apetitoso. E o meu filme preferido é Rei Leão. Meu Deus. Então quando eu voltei a esse momento passado, eu lembrei desse filme que eu via todos os dias, lembrei do CD. quando eu era criança, um DVD. Lembrei, obviamente, da música de Brandon Lake, que já falava dos leões, e aí foi fácil fazer um paralelo, pensar em muitas coisas, paleta de cores, fonte. Quando eu lembrei do retrofuturismo, na verdade, era por conta de tudo aquilo que a gente consumia nos anos 2000, porque todos os filmes eles eram muito tecnológicos, e quando não eram tecnológicos, eles eram muito aspirantes. Underground, eles sempre assim, falavam, né? A cultura underground era muito presente na MTV, por exemplo. E todos os clipes, os filmes, as séries, falavam muito do futuro, mas desse desejo que é quase íntimo de querer estar no futuro, mas com essa estar saudade, apegado com a saudade do passado, do presente, de ser quem nós somos aqui, uma ambição de quem seremos no futuro. Um apego ao passado. Então imagino que teve muita dificuldade ou alguma dificuldade nesse processo. Você teve alguma dificuldade para você? Teve muita dificuldade, assim, principalmente de fazer todos esses elementos conversarem entre si. Porque foi muito marcado pelo visual, né? Foi um visual muito disruptivo.
Eu tava com dreads, eu fiz um roupão inspirado no Exterminador do Futuro, mas que também fazia um link com os Homens de Preto. Enfim, então eu tive que pesquisar bastante, entender dentro desse mix de referências o que fazia sentido, o que era pertinente, o que não era. Ah, mas conseguiu. Então não era uma dificuldade, era um desafio. Era um desafio. Precisava... A gente conseguiu, no final, implementar. E, principalmente, né, eu acho que a arte cumpriu o seu papel, porque eu não precisei explicar para cada pessoa de que, ó, isso diz isso, isso diz tal coisa. As pessoas entenderam por si só. Então, se você fosse definir Apolo 22 em uma cena, assim, qual cena seria? Qual cena seria? Eu vou falar do teaser. Vou falar do teaser, certo? Eu acho que é a cena em que eu e o leão piscamos ao mesmo tempo. Porque eu acho que consegue traduzir bem essa ideia de que existe um leão dentro de nós, existe uma força quase que animalesca, que vai traduzir quem nós somos, essa gratidão que vem como um rugido. O leão, que é o rei da selva e que reina sobre tudo, sobre todos, desde muito tempo, é vendida essa ideia. Então, eu acho que essa cena específica, Deus e o leão sendo uma coisa só, e eu acho que consegue fazer também um paralelo a Cristo, que é lido biblicamente como leão da tribo de Judá. Então, é uma cena que tem muitos simbolismos. E que junta também toda a ideia do afrofuturismo, amarra perfeito toda a ideia. Sim. Então, assim, se você pensando no língua publicitário agora, se Apolo 22 fosse uma campanha publicitária, qual seria? Qual seria o nome? Como seria a estética, o seu visual? Se Apolo 22 fosse uma campanha, teria que falar marca. Teria que falar marca. Cita a referência. A campanha, aquela marca que tem a cor tal. Tem uma campanha, se não me engano, é do Dwayne com a Versace, que é incrível, inclusive foi uma inspiração. O que eu acho que se fosse uma campanha seria essa. Ou então seria uma campanha dirigida por Pharrell Williams na Louis Vuitton. Nossa, muitas referências. Eu acho que seria essa. E você daria um nome para ela? Ou seria os leões rugindo? O nome? É algo atrelado aos leões rugindo ou ao underground? Eu acho que seria a frase que marcou, né? Que é assim, chamando todos os leões. Ou tem um leão rugindo dentro de você. Nossa, excelente. Para continuar esse momento, Igor, eu vou chamar aqui 3 amigas suas que te conhecem muito bem, não poderia ser diferente. Com vocês, Manuele Duarte, Rayane Farley e Larissa Moura. Manu! Manu, beijo. Vou começar, gente, essa conversa com o quebra. Como é que vocês estão? Tudo bem com você, Larissa? Tudo bem, Manu, com você? Bem, tudo bem. Vou começar com uma pergunta, assim, para a gente já esquentar. Se o Igor fosse uma palavra, qual palavra vocês acham que ele seria? Eu acho que ele seria turbulência, com certeza. Para você, Rayane, o que seria? Cara, então, eu penso muito no post que eu fiz do ano passado, né, pro aniversário dele. E eu fiz exatamente isso, né? Eu defini o Igor em uma palavra. Sem querer puxar o saco, mas eu defini extraordinário, porque o Igor ele tem, tipo assim... Gostou? Porque ele tem muita qualidade, né? Assim, foi o que eu coloquei no meu post. Eu falei que ele é engraçado, que ele é muito criativo, é um cara muito inteligente, assim, para coisas que eu não penso em fazer, ele pensa de uma forma diferente, então acho que... E uma palavra extraordinária. E para você, Larissa, como Igor? Cara, eu tava pensando e eu penso sempre em arte. Eu acho o Igor muito artístico, desde sempre. A forma que ele pensa, assim... Eu vou ficar falando do Igor. Vai ficar Mas sério, ele pensa de uma maneira diferente. Nossa. E você, Manu? Qual palavra você define? Então, eu também falaria criatividade, mas eu também colocaria autenticidade. Porque é uma coisa, ele faz umas coisas muito únicas, entendeu? Ele consegue pegar os gostos que ele tem e formar algo único, algo só que, tipo assim, só de início ele consegue imaginar e depois ele compartilha para todo mundo e, tipo, fica muito uau. Somente para abalar, né? Então, Manu, você já introduziu a próxima pergunta. Se o Igor fosse um momento, se ele fosse uma essência, qual momento ele seria?
Mas para você, sei lá, ele seria tal momento de um filme, ele seria tal momento, ele seria um Natal, seria um Ano Novo, seria Cara, seria olha, é uma escolha muito pessoal, assim, que eu vou falar, mas ele vai entender. Ele seria o momento de quando a Beyoncé começa uma tour dela. Começa o novo projeto dela, porque é tipo assim, uau! Começa a compartilhar, é quando começa o início do show. Aí fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Ai, meu Deus. Então, mais ou menos assim que seria esse momento. Esse breve momento que a gente fica com frio na barriga, mas também fica ansioso para saber como é que vai ficar, como é que vai acontecer. Então, seria mais, tipo, esse momento que vem na minha cabeça. excelente, ótima definição. E para você, Rayane? Eu acho que o Igor seria resultado de uma coisa muito esperada. Por quê? Exatamente porque ele não é uma pessoa de processo. Porque ele é assim. Processo nenhum, realmente. A produção não é com ele. Não, Porque ele é tipo assim, não, eu quero fazer isso aqui. Aí a gente pergunta, mas como é que a gente vai fazer isso? Não sei, só sei que eu quero fazer isso. Entendi. Sabe? Então, tipo assim, pra mim é ser uma pessoa de resultado. Mas assim, eu vou compartilhar com você que existe um teste, né, de Ned Herman e tal, e ele categoriza o cérebro dividido em 4 quadrantes, obviamente, e que um deles diz que o lado criativo, né, do cérebro experimental, ele não consegue pensar no processo das coisas, ele só visualiza o final. Então assim, você vai pedir para mim uma coisa muito legal, vamos fazer assim. Igor, como que a gente vai fazer? Essa parte não é comigo, o lado analítico, tá bom. o lado racional pensa. Não, ele não é de processo, ele é de Não resultado. é de processo. E você? Então, eu lembrei de um momento que a gente vivenciou numa das antigas igrejas que o Igor já fez parte, que é uma igreja que é localizada bem perto de Deus. Quando ele era ainda bem adolescente, Nossa! era um congresso de jovens. E eu lembro que estávamos de azul e o Igor estava cantando aquela música É de Coração. Eu acho que é muito isso, porque naquele momento ele estava expressando a arte dele e também o ministério, adorando ao Senhor e tal, com aquela música. E, tipo, foi uma lembrança que eu acredito que foi o Espírito Santo que me fez ter. Porque eu lembro dele correndo pra lá e pra cá, e ele suando, cantando. É isso aí. E, tipo, a gente entendeu que realmente Era de coração. era de coração que ele estava fazendo. E esse é um ótimo gancho, essa memória foi um ótimo gancho para você contar para gente sobre o Igor que você conhece há muito tempo. Você acompanhou o Igor desde sempre e você viu a Apolo 18 nascer. Então, assim, para você, como era o Igor antes da Apolo e como é acompanhar esse processo dele de criatividade, de construção? Bom, então, o Apolo 18, né, como já diz o nome, foi quando ele estava completando 18 anos. E a maioridade, né, que a gente fala assim, todas as responsabilidades que vêm disso, querendo ou não, muda uma pessoa. Sim. E quando a gente ele encarou muitos desafios, eu pude acompanhar um pouco da parte do ensino médio dele e tal, essa decisão já da formação também, o que você vai estudar, o que você vai querer da sua vida. E quando a gente para pensar em como que ela era ele antes e depois, e principalmente esse ano, eu vejo ele com uma maturidade maior em relação principalmente a saber pedir ajuda. Foi algo que eu achei que ele evoluiu bastante. Porque eles, como ele disse, né, ele sempre teve esse lado criativo, só que muitas das vezes ele morria no meio do processo porque ele não pedia ajuda para realizar essas coisas. E a gente está aqui com uma equipe maravilhosa, já mostrando que isso, não é mais uma realidade. Ele está sabendo administrar todas essas coisas, todas as áreas da vida, que nós todos aqui somos jovens e a gente vai errar muitas das vezes. Mas a gente já está aprendendo bastante. Nossa, ótimo. Em contrapartida, a Manu é uma amiga que conhece o Igor recentemente, né, Manu? Para você que chegou ano passado, se eu não me engano, na minha Apolo 22, como você estava envolvida mais distante, assim, agora que você está mais envolvida ainda, acompanhando mais o processo, como é para você lidar e estar mais envolvida nesse universo que é a Apolo? Então, primeiro foi uma coisa tipo assim, tá, bora lá, bora pensar. Me explica como é que funciona, né? Primeiro foi o entender, porque é uma coisa muito única, como eu falei com ele, é muito diferente. Então eu nunca tinha visto nada parecido. Então foi um pouco difícil para mim de entender a linha de raciocínio de Igor Gonçalves, né?
mas depois eu consegui ver, entender e, né, do ano passado para cá, eu vi também que houve muita crescente tanto na maturidade dele, como ela falou, mas também na maturidade espiritual dele. Que eu vi que ele está colocando, não que ele não colocava, né? Mas agora ele está colocando muito mais as coisas, mais, vamos dizer assim, mostrando mais ao Senhor, consagrando mais. E não que ele não fazia antes, mas agora o lado espiritual dele tem crescido bastante, graças a Deus, isso é muito bom, né? E nós podemos ver claramente, né, a mão do Senhor nesse Apolo. Não, e você, Manu, tem algo em comum com a Rayane. Por quê? Porque vocês, a Larissa também, ela tem um pouco disso. São o ponto de apoio do Igor. São a pessoa que chega e que coloca uma. Me coloca no lugar, me coloca no eixo. Que coloca o Igor no eixo. Então a Rayane chegou na Apolo no momento de reconstrução. Ela chegou nessa transição entre Larissa e Manu. Ela chegou no momento de reconstrução da Apolo. Para você, como foi acompanhar esse momento de reconstrução, esse momento em que ele estava evoluindo e às vezes caía e reconstruía? Como foi para você? Eu vou até virar para ela. Depressão. Cara, eu concordo 100% com o que a Manu falou, porque, assim, quando eu cheguei nessa história toda da Apolo, foi literalmente do nada, porque foi no ano passado que eu comecei a participar, e aí eu tava, assim, em casa, normal, tal, e a pouco eu me liga, vamos para um lugar que eu quero fazer umas fotos, traz não sei o quê, traz extensão, traz isso, traz aquilo. Falei, gente, o que tá acontecendo? O que será que ele vai fazer? Do nada, assim, de repente. Aí, quando eu cheguei lá e a gente fez as fotos, aí ele falou, não, agora eu quero que você faça vídeo. Você vai ficar com vídeo, a Manu, que é a Manu Sofis, vai ficar com as fotos e você fica com os vídeos. E eu, gente, pra que isso? O que tá acontecendo? Sabe? E ele todo montado, assim, todo arrumado. Dando como se ele tivesse. Gente, o que é isso? Não entendi. Aí, mas depois eu comecei a entender que era o aniversário dele e tudo mais. E agora que eu tô participando, né, e tal, mais ativamente, né, dando opiniões e tudo mais, acho que é realmente muito diferente. E isso também que a Manu falou sobre o florescer espiritual, né, do Igor é muito real. E a gente vê isso nas coisas que Deus tem feito por esse projeto, né? A gente não vê isso, porque a gente está orando, a gente está nesse propósito e tal. A gente vê pelos resultados do que Deus faz, né, por isso. Então, eu acho que é, assim, surreal. Acho. Nossa, bom. Para Larissa agora, Larissa. Você, novamente, assim, não vejo muito tempo. Então, você percebe... Não, parece que são muito velhos. Não, você não é. Porque a gente Milenar! toda hora enfatiza ainda. É porque a gente tá... É desde a adolescência, né? A gente tinha o quê? 13 anos, eu e você. Acho que mais novo até, né? Larissa... Tem umas fotos aí. Tem umas fotos. Vamos deixar essa foto guardada. Não. O que você acha, Larissa, que marcou esse processo criativo do Igor, assim, lá no começo? Marcou, eu acho que foi o ensino médio dele. Ele foi... Quando a gente entra no ensino médio, né, acontecem muitas coisas. E eu tive contato com ele foi antes. Vocês ainda não tinham entrado, não. E quando ele teve o contato, que ele começou a ter muitos conflitos, que faz parte da adolescência, né? Ele começou a compor, ele começou a escrever, ele começou a ir para o design gráfico, né? Começou mexendo no Photoshop e tal, começou a entrar mais na mídia, ver como que mexia numa câmera e tal, começar a se expressar por isso. E aí, olhando de lá para cá, você acha que alguma coisa mudou muito ou ele continuou com a mesma essência que ele teve sempre, assim, ele é essa essência da arte? Não, a essência continua a mesma, o que muda é a evolução dele, né, durante todo esse processo, porque eu acredito que Deus nos dá um dom e a gente vai lapidando ele. A gente vai aprimorando aquilo que Deus nos entregou. Então, o que Deus entregou, ele não se arrependeu e não tirou. Ainda está nele. E ele só está aprendendo cada dia mais o que está ali dentro. Para você, Rayane, o que você acha que representa, assim, Apolo? Assim, o que Apolo é para você?
Então, quando eu penso em Apolo, assim, eu penso em duas coisas muito principais, mas que eu não acredito que não seja tão principal assim para você, criatividade e arte. Mas para você também é comunicação, né? Por isso que eu não acho tanto. Mas eu sempre penso muito na arte, porque literalmente envolve todos os campos. Envolve música, envolve moda, envolve audiovisual, né? Essa ideia, né, de fazer vídeos, fazer algo muito mais elaborado visualmente. Então, é nisso que eu penso praticamente, né? Em arte de um modo geral. Já você, né, Manu, que está envolvida agora nesse novo universo, como foi? Apolo é uma arte cheia de simbolismo. O Igor sempre tá colocando novos simbolismos a cada ano e mudando. Como é para você encontrar esse equilíbrio entre a criatividade e, sei lá, Estratégia, né? a estratégia e a organização? Olha, é uma loucura. Eu já tô meio acostumada a lidar com a parte da criatividade, mas no ramo do Apolo, vamos botar assim, vamos botar o comercial, na parte do Apolo, é uma loucura, porque, como eu disse lá no início, é algo novo, né? Não é muito. Não é feito. Então, como é algo diferente, você precisa estudar muito, vamos dizer assim. Mesmo sendo para alguns ou para outros algo bem assim, tipo, não é normal. Não, mas não é normal. Então, é necessário estudar muito. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante, né? Tanto sobre Apolo, sobre algumas estratégias que também nós iremos usar, e também na parte da criatividade, porque não é só a criatividade básica, tem aquela criatividade mais profunda, mais abstrata. Então, é uma loucura. Mas é uma loucura boa. Vamos lá, então, a gente está encerrando já a nossa conversa. Mas antes de encerrar, a gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou. A primeira pergunta, assim, que eu acho que foi uma das mais digitadas no Instagram. Eu acho que umas 3 ou 4 pessoas perguntaram se a Apolo vai virar uma empresa que cobre festas, que cobre eventos, se vai vender conteúdos, se vai dar suporte a pessoas. Quais são as suas metas, assim, as Minhas projeções, projeções para o futuro? A Apolo é uma agência que existe, né? A gente, de fato, trabalha com criatividade no modo muito geral, assim. E eu coleciono alguns cases que são os meus xodóis. Mas a Apolo, a agência, né, a empresa de criatividade, ela é um resultado que foi primeiro embrionário do meu aniversário, né? Então, as minhas festas, tudo que foi ensaiado, projetado, se consolida na empresa Apolo. Então, assim, projeção da gente trabalhar com arte e criatividade, claro que tem. Publicitário, é óbvio que eu vou querer trabalhar com qualquer oportunidade de arte e criatividade. E você acha, inclusive, que ela vai expandir como uma holding, assim, expandir para outros ramos? Nossa, seria meu sonho. A Larissa e a Rayane estavam falando, né? A Manu também falou um pouco desse lance da arte multifacetada que eu gosto muito. Então, Larissa principalmente lembrou aqui de que eu escrevo, né? Componho e tal. Então, um dia a Apolo virar uma holding seria assim. Meu sonho seria aquele momento que eu cheguei no ápice da minha carreira, de tudo que eu podia sonhar. Sim. De trabalhar com todas as áreas da arte, da criatividade e ver que algo está sendo bem feito, bem elaborado. Então, antes da última pergunta, a gente tem outra que ela é interessante. Quando você pensou em criar a Apolo, assim, uma empresa que está nesse ramo de entretenimento e de arte? Cara, foi um insight assim muito orgânico, né? Muito natural. Vocês sabem, a gente conversou aqui, que é muito mais fácil para mim processar o fim das coisas do que o meio delas, do que elaborar no meio do caminho. Então eu olhei assim, eu pensei, caramba, existe uma necessidade. Muita gente quer criar, muita gente quer comunicar, quer falar do que faz, enfim, mas não sabe como fazer isso. E às vezes não, eu tenho essa habilidade, eu sei como fazer, então eu posso dar a mão para essa pessoa que não sabe como e conduzir ela para um lugar de excelência, assim, né? Porque ela imagina como
Mas eu tenho as ferramentas, eu aprendi, né, na minha jornada, não só de vida, como dentro da faculdade também, a usar essas ferramentas para atingir esses objetivos. Então, eu acho que é a junção desse processo, assim, né, de olhar para quem não sabe, ou para quem, como eu, um dia, tinha muita ideia, mas não sabia como fazer, e falar, não, me dá a mão aqui que agora eu vou ajudar você a fazer, e vamos fazer acontecer. Interessante. Isso super combina com você, assim, você sempre cresceu ensinando as pessoas e tendo esse espírito de liderança, como os brasileiros sempre dizem. Agora, uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta super badalada. Quando vai ser a festa desse ano? Se você já tem alguma data para as próximas... Não, a cara... É um alerta spoiler? A cara da Manu. É um alerta spoiler, não pode. Não pode soltar as datas. Eu vou perguntar pra Manu, E aí, Manu, nosso estrategista? E aí, vai ter festa? Não vai ter? A câmera caiu! A câmera caiu! Avisa lá! Ai, A câmera saiu. E aí, Então. e aí, Manu? Posso falar? Pode falar. Talvez. Talvez. A Larissa que ficou no ar. E aí, Rai, vai ter? Talvez. Não esperem, não esperem. Me livre de falar uma coisa diferente, amiga. Deus me livre. Não, falo não. Muito trabalho para soltar assim. Não pode, não. Isso aí. É Muito comprometedor. Deus me livre, vai usar essa gravação contra mim depois, vai fora. Teve, não teve? É. Gente, Mas talvez. talvez, Manu. Isso. Então, gente, muito obrigado. Aguardem, né? Acho que a gente pode falar, Aguardem as cenas dos próximos. Aguardem. Gente, muito Porque vem obrigado. Olha aí, ó, Manu. Tem coisa por aí, né, Manu? É muita coisa por aí. Muita. Fiquem ligadinhos no Instagram. Fiquem ligados. É isso. Obrigada. Ó, presta atenção. Prestem atenção. Então é isso, gente. Muito obrigado por esse momento de conversa, por vocês terem compartilhado suas ideias, insights. Foi muito valioso pra gente, pra mim, acredito que pro Igor também. E esse foi o Apolo Talk. Então, assim, obrigado. Obrigado, gente.